Eu não vou mostrar esse laudo porque eu não posso mostrar, tá? Eu só vou falar sobre ele. E fica a dica para criadores de conteúdo que quiserem fazer vídeo sobre esse tema especificamente. Não pode mostrar o laudo porque esse laudo é proibido, tá? Como ele foi comprovadamente falso, você não pode compartilhar, você pode tomar strike por causa disso. Tem algumas pessoas que estão tomando strike por compartilhar o laudo. E não só isso, lá no Instagram estão derrubando e estão derrubando no Threads também. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque ontem à noite eu vi o laudo e eu marquei ele pra postar aqui hoje. Só que eu vi que as pessoas que postaram não estão mais online e algumas pessoas reclamando que tomaram strike e que foram derrubadas por causa disso. Então fica a dica aí pra você que vai criar conteúdo sobre o tema de hoje. Que basicamente, eu não sei se você viu, mas isso é uma parada muito séria que o Marçal fez ontem, que foi postar um laudo na internet, onde basicamente ele atesta que o Guilherme Boulos realmente usou cocaína e coisas do tipo, e ficou num surto e, sei lá, tava com ideias homicidas, alguma coisa assim, e o médico falou pra ele se internar, basicamente, né? E qual é o problema desse laudo especificamente, além de ser um bagulho muito sério, né? O problema é que o médico que assina esse laudo já morreu, o CRM dele já foi suspenso há algum tempo. Esse é o problema. E não só isso, a clínica que emitiu esse laudo, né? O médico. Oh, meu Deus. Tá caindo gelo aqui em cima do ar-condicionado. Bom, a clínica que emitiu esse laudo, ela é de um amigo do Marçal. Os dois estão juntos em várias fotos e coisas do tipo. Então a internet é assim, a internet foi atrás, a internet descobriu rapidamente esse tipo de coisa e já teve movimentações rápidas em relação a isso. Por exemplo, teve um juiz, o juiz determinou que Marçal exclua vídeos com laudo contra Boulos e indica falsidade do documento. Magistrado Marzola Colombini, do Tribunal Regional de São Paulo, determinou que Pablo Marçal apresente defesa em até 2 dias. O Tribunal Eleitoral da região de São Paulo determinou na manhã desse sábado que Pablo Marçal exclua das redes sociais vídeos em que faz referência a um laudo que relata um suposto uso de cocaína por parte de Guilherme Boulos. Na decisão de hoje, o juiz Marzola Colombini, da segunda zona eleitoral, aponta indícios de falsidade do documento divulgado por Marçal. A plausibilidade das alegações dos autores da representação, envolvendo não apenas a falsidade do documento, a proximidade do dono da clínica em que o gerado documento com o requerido Pablo Marçal. Documento médico assinado por um profissional já falecido e a data em que divulgado tais fatos justamente na antivéspera do feito, afirmou o juiz. O magistrado determinou ainda que Marçal apresente defesa em até 2 dias. A CNN entrou em contato com a campanha de Marçal para comentar a decisão deste sábado e aguarda retorno. Entenda o caso. Nessa noite de sexta-feira, dia 4, Marçal publicou em suas redes sociais um receituário médico em que era dito que Boulos, no dia 19 de janeiro de 2021, havia sido atendido numa clínica médica mais consulta no bairro de Jabaquara, na zona sul de São Paulo, com quadro de surto psicótico grave com delírio psicótico e ideias homicidas. Segundo o documento, Boulos ainda teria apresentado período de confusão mental e episódio de agitação, e que um exame toxicológico externo apresentado por um acompanhante de Boulos indicava positivo para cocaína. De acordo com Boulos, o dono da clínica, Luiz Teixeira, seria um apoiador de Marçal e teria falsificado esse documento. O registro médico que aparece no receituário postado por Marçal é de José Roberto de Souza e está inativo por falecimento. Primeiro, o dono da clínica do documento que ele publica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, que nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar essa live. Falsificou o documento dele, usando o CRM de um médico que faleceu há 2 anos, para que ninguém possa ser responsabilidade como médico, declarou Boulos. Ainda de acordo com o candidato do PSOL, no dia posterior ao que consta no prontuário médico, ele estava na comunidade do Vietnã, na Zona Sul, fazendo distribuição de cesta básica. Inclusive tem fotos disso, tá, Clã? Tem fotos do Boulos em Osasco e também tem fotos dele nessa comunidade do Vietnã aí. Sorte dele postar tudo que ele faz, né? Porque isso ajuda bastante ele no álibi. Sinceramente, eu não acho que o cara que passe por surto psicótico e tenha que ser internado psiquiatricamente vai estar em Osasco um dia, conversando com os amigos, lá falando sobre política, tirando foto com eles à tarde, e logo na sequência, no outro dia, tá numa comunidade distribuindo cesta básica. Aí você pode até argumentar, não, mas veja bem, Jabaquara e Osasco não é tão distante assim, Dark. É, mas tem várias coisas que você pode ligar aí, sabe?
Eu acredito assim, que se uma parada é muito mirabolante, geralmente é mentira. Sempre é a coisa mais simples que tá acontecendo. Então, veja bem. Ah, mas ele pode ter usado em Osasco e ido pra Jabaquara e aí, sabe? Não, eu acho que o mais certo seria, tipo, se ele tivesse algum problema em Osasco, ele ficar em Osasco mesmo, entendeu? Eu nasci em Osasco, inclusive, tá? Então eu sei muito, já passei muito tempo em Osasco. Eu conheço muito Osasco, eu sei que Osasco tem uma rede de hospitais muito boa, talvez melhor até do que Jabaquara. E aí eu falo pra você, por que se dá o trabalho de ir até Jabaquara e não ficar em Osasco se você tá passando mal, sabe? Então tem muitas coisas aí. Fora o fato, né, de que no outro dia ele já tava de boas, né? Então, de bolos, né? Não acho que. Acho que é. Assim, é foda, sabe por quê? Porque eu não apoio o Boulos, cara. Eu não votaria no Boulos, mas é foda a gente ver esse tipo de situação. Eu vi um vídeo do Danilo Gentili e do Nando Moura também falando sobre isso. Que, tipo, você não apoia esses caras, mas você vê as coisas que o Pablo Marçal tá fazendo e você, tipo, não tem como comentar isso, sabe? E é foda, mano, isso é foda, esse tipo de situação. Tipo, eu discordo das ideias, da forma que ele trabalha, jamais votaria no Guilherme Boulos. Fico triste quando eu penso que São Paulo tá votando nele. Mas, porra, tem. Sei lá, mano, tipo, tem um cara ali falando umas paradas absurdas do pessoal, falando que a Tabata, por exemplo, que o pai dela falecer foi culpa dela, sabe? Umas paradas assim, saca? A publicação ficou indisponível cerca de 1 hora e 30 minutos. Marcel publicou um print da remoção do conteúdo e disse que o Instagram removeu minha publicação. Parabéns pela democracia de esquerda. Acha isso justo? E aí ele postou isso daí. Mas tem gente falando que na verdade ele não. O Instagram não removeu. Estão falando que o Pablo, ele mesmo tirou e meteu esse louco aí. Não sei, sinceramente, o que aconteceu. Aí Boulos mostra que estava em outro lugar. Aí é aquilo que eu comentei com vocês, né? Postagens compartilhadas pela campanha de Boulos mostram que o candidato estava em outro local e essas postagens estão online ainda, tá? Isso supostamente aconteceu em internação no dia posterior. Em 19 de janeiro, estava em Osasco, conversando com um cara do PCdoB, e essa tarde pude encontrar... O cara postou, né? Essa parte pude encontrar o Guilherme Boulos. No dia seguinte, 20 de janeiro de 2021, o candidato do PSOL estava na comunidade do Vietnã, na Zona Sul. Aí tem lá as fotos e coisas do tipo. Boulos pedirá prisão a Marçal. Também nessa sexta-feira, Boulos disse que pedirá prisão ao Pablo Marçal após a acusação de Marçal. Agora chegou no limite para ele. Nós estamos entrando agora à noite com um pedido de prisão do Pablo Marçal na justiça criminal dele e do dono da clínica. Um pedido de prisão de ambos, além de, logicamente, de todas as medidas cabíveis na justiça eleitoral. E aí eu falo uma coisa, mano, também. Sabe o que é meio que bizarro, sabe? Cara, mano, o Marçal, sinceramente, o cara tava praticamente eleito já. Ele não precisava postar uma parada pra queimar o Boulos desse jeito, sabe? Até porque as pessoas que votam nele já acreditam nele de qualquer forma. Não importa, não precisa dele postar um laudo falso. Mas sabe o que é foda? Essa mentira que ele postou no Instagram dele pode fazer com que ele perca essa eleição, não no sentido de ele não ser votado, porque eu acredito que muita gente vai votar nele, mesmo ele compartilhando todas essas mentiras, sendo condenado e outras coisas mais, sabe? Esse cara, ele pode ser caçado por causa disso, entendeu? Ele pode ter a candidatura caçada, ele pode ser preso. Se tem uma coisa que eu sei que acontece é o pessoal ser preso perto de eleição. Geralmente sempre acontece, sempre aconteceu. Desde, sei lá, que eu nasci, desde a década de 90 é assim. Então se você fizer uma merda muito próxima da eleição, vai ser preso. E o cara fez uma merda absurda perto da eleição. O cara fez uma merda absurda mesmo. Compartilhar um laudo desse, falsificado desse jeito que foi postado, sabe? Aí tem a notícia aqui da Globo, né? Boulos diz que vai pedir prisão e cassação de Marçal após adversário divulgar laudo com indícios de falsidade. O candidato do prefeito de São Paulo informou em vídeo publicado em suas redes sociais na noite de sexta-feira que vai pedir a prisão e também a cassação da candidatura. Se isso acontecer, aí o Boulos fica tranquilo, né? Porque aí ele vai pro segundo turno com o Nunes tranquilamente. Porque aparentemente São Paulo tem 3 ali que estão no paro. Marçal, Nunes e Boulos, né? Esses 3 estão muito próximos um de cada um dos dois. Se o Marçal passa o Nunes, ele vai com o Boulos pro segundo turno. E aí, sei lá, não sei. Eu acho que por causa da rejeição do Marçal, ele não ganha no segundo turno contra ninguém. Mas, poxa, o cara saiu de 0 a 100 já, né? Então pode ser que ele faça alguma coisa e seja eleito ainda, né? No segundo turno, porque ele ainda vai trabalhar. Mas a questão é que, tipo assim, nesse momento ele tá disputando diretamente com o Nunes, esses votos da direita.
E se ele consegue votos pra passar o Nunes, ele vai com o Guilherme Boulos pro segundo turno, entendeu? Ganhar no primeiro turno pode até ser que aconteça, porque tá muito próximo todos ali, tá todo mundo dentro da margem de erro, tá todo mundo empatado. Então pode ser que de fato o Marçal passe, vá pro segundo turno. Mas aí ele vai ter uma dificuldade de rejeição muito grande. Mas fazer essa postagem agora passa até um pensamento de que foi uma sabotagem que possa ter acontecido, porque é muito imbecil esse tipo de coisa, mano. Tipo, postou uma coisa, uma fake dessa daí, é um bagulho absurdo. É óbvio que vai dar merda pra você e você já tá garantido, entendeu? Não faz sentido na minha visão. E o Guilherme Boulos era o primeiro lugar, né? E as pessoas que não votam no Guilherme Boulos, sinceramente, elas vão votar. Elas vão votar em outros caras da esquerda. Elas não vão votar no Marçal. A pessoa vai e fala, porra, o Marçal tá certo, vou votar na Tabata, entendeu? É assim que vai funcionar. A galera da esquerda vai se dividir nos candidatos da esquerda, a galera da direita vai se dividir nos candidatos da direita. Se o Marçal vai com o Nunes no segundo turno, eu acho que é pior pra ele, porque muito dessa rejeição vem da direita. Vai votar todo mundo no Nunes e o Nunes vai ganhar. Se o Marçal vai contra o Boulos, aí essa galera da direita vai votar no Marçal como voto útil, sabe? Pra torcer o nariz pra não ter o Guilherme Boulos na prefeitura. Então ele ganha votos se ele fizer isso. Se ele for contra o Nunes, ele perde. Se ele for contra o Boulos, ele ganha votos. Não faz sentido fazer uma parada dessa, né? Mas o cara tá, tipo, ele é o. Eu gosto de usar muito essa expressão de cachorro sem coleira, né? Ele é o cachorro sem coleira, Marçal. Absurdo essa eleição, tá incrivelmente baixaria do jeito que a gente gosta, né? Mas aí é isso, essa é a notícia de hoje. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.